Olá, irmãos, bem-vindos ao canal Fraternidade Rosa Cruz, Centros de Porto Ferreira, São Pedro. Desejamos a todos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na nossa também. Obrigado. Estamos iniciando então a Astrologia Rosa Cruz, aula número 65. O tema da nossa reunião é Ascendente, o Eremita. Vamos associar o Ascendente ao Arcano Eremita. E a reunião anterior, que falava das 3 fases da nossa evolução e dos níveis de consciência da profundidade, da horizontalidade e da altitude. Muito bem. O Eremita, ele é um arcano especial por ser o nono, o número 9, esotericamente é muito poderoso, representa inclusive a humanidade, os 9 meses de gestação. Mas ele tem 3 elementos que são destacáveis. O bastão, que vai nessa imagem além, da superfície, ele penetra profundamente nas regiões abissais. O manto, que representa o céu, é o manto azul. Portanto, nós podemos associar tanto a Netuno quanto a Urano. E o archote, a lamparina, a lanterna, que ilumina o caminho, podemos associar a Mercúrio. Então, o Eremita é um ser muito completo. Na verdade, todos nós temos que nos transmudar ou transmutar em eremitas. E por isso que nós vamos fazer uma analogia entre o eremita e o ascendente. E esse olhar trino que nós estamos estudando, o olhar de profundidade, largura e altura ou altitude. Então, olhando novamente o mandala e o ponto de partida da nossa encarnação, que é o ascendente, nós temos que honrar o passado na descida, estar completamente integrados e vivos no presente, e assim criar o futuro. Então, o eremita ele sintetiza aquilo que estava em análise. A análise separa passado, presente e futuro. É a tripartição do tempo. O eremita faz a síntese. Então, passado, presente e futuro se transformam na mesma coisa. Como assim se transformam na mesma coisa? É só meditarmos um pouco. O presente é o passado que se tornou futuro. E o que é o futuro? O futuro, já está escrito aqui, é algo que está sendo criado no presente. Quando eu chegar no futuro, o presente se tornará passado. É importante meditar nisso para ver que um está embutido no outro. O futuro é o passado do presente. E o passado é o futuro do presente. E o eremita faz essa síntese. Portanto, a ilusão da separação do tempo desaparece. A revelação da sabedoria superior contida nas alturas, no lar do espírito, penetra na alma capaz de receber essa revelação, na alma receptiva. E como disse o anjo bom na reunião anterior, a alma receptiva ela tem que estar esvaziada de si mesma, do ego, da vaidade, da soberba. Porque o orgulho, a soberba, geram um conflito entre o que vem do alto e o que quer se impor em mim mesmo. Quando eu quero ser eu mesmo, no sentido egóico, do meu temperamento, da minha personalidade, eu gero uma barreira, até um bloqueio para a entrada da revelação do alto. Eu fico surdo para a voz de Deus.
Então nós temos que recuperar uma respiração vertical. A respiração vertical permite inalar o sagrado, aquilo que é divino. Então o nosso eixo vertical do tema natal, que naturalmente envolve Mercúrio, Lua, Júpiter e Saturno, dizem respeito a essa respiração vertical, a verticalização da minha existência. Eu preciso saber esperar e saber buscar a luz. Se eu for ansioso, se eu sou escravo de uma política de resultado, se eu quero chegar em algum lugar, eu perdi o compasso. Eu sou escravo do passado, do presente e do futuro. Eu posso ter temores em relação ao futuro, ou ansiedade que ele chegue. Eu posso ter muitas culpas em relação a um passado não redimido. Enfim, há um conflito de Saturno e Júpiter na minha consciência. Eu não estou preparado para receber as bênçãos, a generosidade, a misericórdia de Deus. Eu mesmo me torno um empecilho. Confiar. Fiar, tecer, tecer a alma, em conjunto. Júpiter. Quem confia não tem ansiedade, não tem expectativa. Sabe que a divina providência providencia tudo. Confiar na sabedoria do tempo. Tudo tem o seu tempo. Tudo amadurece no devido tempo. Saturno. Por que eu quero precipitar as coisas? O meu avô Adão se precipitou. Ele caiu. Ele fez uma coisa que não devia antes do tempo. Deu nisso que nós somos hoje. Seres claudicantes, perdidos, errantes, cegos, produzindo guerras, fome, doenças, iniquidade, prostituição. O Apocalipse fala da prostituta da Babilônia. Ela segura uma espécie de cálice, um graal do avesso, um graal invertido. Dessa taça, desse cálice, saem abominações humanas. Tentem imaginar isso. O ser humano, a humanidade, gera abominações. Porque não sabe nem confiar e nem esperar. Nós temos que recuperar essas faculdades. Atração gravitacional celeste. Como é que eu sinto que eu tenho que subir? Como é que eu respiro essa vertical? Como é que eu inalo a divindade? É só lembrar o que aconteceu no Gênesis. O ser humano feito de barro, de matéria, recebeu o sopro divino pelas narinas. Esse sopro, pneuma, é o espírito que vem do alto e anima a matéria. Quando eu respiro verticalmente, eu sou um ser animado, vívido, dinâmico, criativo. Não me deixo arrastar pelas ilusões da horizontalidade. A horizontalidade é maravilhosa, nosso campo de experiência, mas ela pode nos capturar com suas ilusões. Então, esse exemplo é fantástico. A base, alma, consciência, e a subida vertical, envolvendo a confiança e a esperança, aonde no devido tempo tudo, absolutamente tudo, se realiza conforme a vontade do Pai, do Criador. Quem tem essa absoluta confiança, quase uma convicção, compreendeu a
equação matemática perfeita do tempo-destino. Equação matemática que é comentada no filme Matrix, pelo arquiteto. O arquiteto menciona essa equação e como ele tem trabalho para balancear o tempo todo essa equação. É necessário crer na divina fonte de toda a vida, nos braços da paz e nas serenas melodias do silêncio. Como é que eu sei que uma pessoa não é espiritualizada? Vou repetir. Como é que eu posso ter certeza de que uma pessoa não é espiritualizada? Quando ela é tagarela, quando ela é uma maritarca em forma de ser humano. Não há espiritualidade alguma. A pessoa é logorreica, é verborrágica, ela cansa o ouvido e não diz absolutamente nada. É um saco vazio que emite sons. É o que mais tem hoje em dia. É uma praga de maritacas. Compreender as faces analógicas, é uma analogia. Hermes Trismegistus, a lei da analogia, entre os mundos. Da verdade em seus múltiplos aspectos. Por isso que é um crime hediondo, do ponto de vista espiritual, julgar, criticar, ainda mais condenar alguém. Porque cada um está desempenhando o seu papel de verdade. Ela tem sua razão. Todo mundo tem razão, a sua razão. Isso tem que ser respeitado. Você pode não concordar, e deve, quando uma pessoa é iníqua, é estúpida, é arrogante, mas, se ela existe, ela tem direito de existir no universo. Ela tem anuência de Deus. E quem é você para desprezá-la, criticá-la, ou desejar que ela nem exista? Isso é um crime. Não julgueis. Por quê? É lindo. Com a exata medida que você está julgando, você será julgado e medido. Não é demais isso? Então, toda vez que você julga, você está se condenando. As faces analógicas da verdade em seus múltiplos aspectos, todos complementares, que obedecem uma escala lógica, uma escala matemática, e que estão refratados, subdivididos, tal como a luz branca no arco-íris. Não é porque eu não gosto do vermelho e prefiro o azul que eu vou condenar a luz. A luz, a origem é a mesma. E cada um é uma expressão dessa luz. Se você tem antipatia, trabalhe essa antipatia, sem rejeição. Veja o que está acontecendo no seu interior para gerar um desgosto, um dissabor. Vigor moral e firmeza de propósitos. Max Heindel fala muito nessa questão. Quem não tem firmeza de propósito, é Maria vai com as outras. Pega qualquer barco a qualquer hora. Não tem direção. É errante, é sinuoso. Vigor moral é a capacidade de decidir pelo que é certo. Não importa se o conceito de certo é relativo à sua consciência. O importante é você ser fiel àquilo que você considera certo. É isso que Deus avalia. É o seu grau de fidelidade à sua verdade parcial ou incompleta, não importa. Enquanto não formos oniscientes, a nossa verdade é parcial. Mas seja fiel a ela. Isso é ter caráter. O vigor moral é gestado no laboratório do calor anímico e do fogo alquímico da consciência. Esse calor anímico e fogo da consciência, ele é desenvolvido num exercício proposto pela Fraternidade Rosa Cruz, chamado exercício de retrospecção.
Ele está muito bem descrito no livro O Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Para falar sobre isso, vamos chamar a nossa irmã, Linha Dura, né? Ela tem um rigor com as coisas muito forte, então o seu vigor moral é quase um rigor moral. Maria Gabriela. Oi. Você que tem cauda em Capricórnio, meu Deus Sim. do céu. Saturno no meio do céu, Sim. em Libra, exaltado. E ascendente em Capricórnio, você caprichou. Exato. Fala um pouquinho sobre essa coisa do vigor moral. Exato. Do departamento do moralismo da Fraternidade Rosa Cruz. Ministério do Moralismo. Ministério. Beleza. Fora as brincadeiras, que faz parte, né? Porque a gente precisa aprender a rir dos nossos próprios defeitos. E o que a gente aprende ao longo dessa caminhada de tentar fazer sempre o que é certo? É que mesmo quando a gente tenta fazer o que é certo, às vezes você faz tudo errado. E é o que dá para a gente fazer. E eu percebo isso. Hoje eu tenho 41 anos, então já tenho uma história pregressa de infortúnios, também de coisas boas, mas também de infortúnios. E sempre quis e sempre desejei muito andar o caminho correto. Mas nem sempre foi possível. Tem hora que a gente acaba tendo que fazer escolhas e que às vezes pisa num lugar errado. E aí o Oswaldo falou bem sobre esse estar de acordo com a própria consciência. Porque quando nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Perdemos uma parte disso com a queda, mas mantivemos em nós aquilo que é próprio do Criador. Então, quando fazemos alguma coisa errada, nós sabemos que estamos fazendo. Não precisa que ninguém nos diga, olha, você está errando. Porque nós temos dentro de nós possibilidade de saber que aquilo não está de acordo, né? Então, o que eu aprendi é que nós temos que ser rigorosos conosco mesmo. Não devemos admitir qualquer falha nossa. Mas temos que ser misericordiosos com os outros, como diz o Oswaldo, cada um está fazendo aquilo que pode. E quando a gente falhar, que a gente tenha a humildade de perceber essa falha e falar, poxa, eu errei aqui, pai, me perdoa. Né? E o primeiro a ser solicitado perdão é o pai, quando você falha. O segundo é aquele que você prejudicou. Né? Então, eu acho que é importante que tenha essa reabilitação e o reajustamento a esse lugar, a essa trajetória que deve ser cumprida, que é a sua própria consciência. Isso não quer dizer que a gente não vai falhar. Né? Tem um ritual da fraternidade próprio dos probacionistas que falam isso. A gente vai falhar, a gente vai para o mundo e depois a gente tem que fazer todas as nossas restituições novamente, porque nós somos humanos e não somos perfeitos. Né? Então, com minha exceção, claro. Tirando Oswaldo, nós não somos perfeitos. Então, o vigor moral é gestado no laboratório do calor anímico e do fogo alquímico da consciência. Mais uma vez, a gente pensa naqueles dois éteres superiores que a gente falou na aula anterior. Tudo gera consciência. Tudo gera aqueles éteres. E quando a gente faz esse exercício de retrospecção, que nada mais é do que ao deitar você se recordar por ordem ao contrário, né, da noite para amanhã, aquilo que você fez, reconhecendo as tuas falhas, né, e os teus acertos também, você é o momento do realinhamento com a tua consciência. Então, isso é muito importante. Primeiro, saber que nós sabemos muito bem quando falhamos, quando estamos equivocados, por mais astutos que sejamos, sabemos muito bem quando colocamos o pé onde não devemos. Segundo, que existe a possibilidade do realinhar-se o tempo todo. E essa é a caminhada da humanidade, é a tentativa de se realinhar. Então, e terceiro, que nós devemos ser rigorosos conosco mesmos e misericordiosos com os outros. Porque está todo mundo fazendo o que pode. Né? Quando a gente percebe que alguém falha conosco, normalmente o que acontece?
A gente briga, levanta a mão, né? Pô, você errou, você não fez o que é correto. Mas a gente não tem nem noção do que aquela pessoa está passando, né? Todo mundo está vivendo batalhas intensas na sua própria interioridade. Então, com a minha exceção. Com exceção do Oswaldo. Então, no trânsito, no trabalho, nós não admitimos quando o outro erra, né? Tem aquela figura, né? Quando um adulto derruba alguma coisa que vai sujar, vem 3 adultos limpar, né? Mas quando uma criança derruba, todo mundo briga com a criança. Você não presta atenção, você não olha o que você está fazendo. E a criança está aprendendo. Assim como nós estamos aprendendo. Então, faz parte falhar. Faz parte, é esse o caminho. E por mais ascendente Capricórnio, Saturno, né? Tudo isso que eu tenho, o que eu aprendi ao longo desses 41 anos foi isso. Que há sempre a possibilidade do realinhar-se. Obrigado, Gabi. Então, o vigor moral do cristão místico apoia-se no amor, na graça e no perdão. Então, é um exercício. Eu não tenho que esperar amanhã para perdoar o que está acontecendo agora. O perdão, ele tem que ser inerente à minha maneira de ser. Como a Gabi falou, o mundo ele está coalhado, repleto de erros. Então, eu tenho que saber que isso faz parte do jogo e o perdão, portanto, tem que fazer parte desse jogo também. Assim como eu tenho que aprender a transformar ódio, rancor, mágoa em amor. E tenho que entender que as coisas só estão acontecendo, eu só existo por graça, por concessão divina. Não sei eu que define o meu tempo de vida, se eu vou ser feliz, se eu vou ser fracassado. O destino é muito mais poderoso do que as minhas pretensões. Então, quando eu estou envolvido nesse ambiente de amor, graça e perdão, eu acesso o coração do Cristo. Eu me torno um João evangelista. Eu ouço as batidas do coração do meu mestre. E esse ritmo, essa batida do coração, impulsiona a minha vontade de viver e servir. O voo místico penetra no luminescente coração da verdade. Verdade que neste mundo está encoberta por inúmeros véus de falsa luz, que é o que nós chamamos de ilusão. Então, eu retiro esses véus para acessar a luz verdadeira, porque eu vejo uma luz refratada. E a maior das ilusões concentra-se no auto-engano referente às percepções que eu tenho sobre o que eu sou, a minha autoimagem. Provavelmente tudo que eu penso sobre mim mesmo está equivocado. Quem me vê sabe mais sobre o que eu sou do que eu mesmo. Portanto, se eu não ouço os conselhos dos outros, se eu me acho certo, se eu me torno um ser prepotente, como é que eu vou evoluir se quem está próximo de mim tenta me alertar e eu não ouço? Sou surdo ao aconselhamento alheio. Então, saber ouvir é importantíssimo. Por isso que o povo diz, nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca. A proporção tem que ser de 2 para 1. Anjo bom, fale para a gente um pouquinho dessa questão terrível. Como é que eu posso me libertar de tudo que eu penso sobre mim mesmo? Se eu olho no espelho e acho que o que eu estou vendo sou eu, que auto-engano é esse? Explica para a gente. Olha, você vê que graça, né, que Deus nos ofereceu a morte, né, para dissolver aquilo que a gente é incapacitado para fazer, né? Porque a vida a gente é treinado, domesticado, desde a escola precoce a adquirir conhecimento, a tirar 10 na escola, a ser melhor que o outro. O que você vai ser quando crescer? Que time que você torce? Você ganhou? Nossa, você é bom mesmo. Ou seja, você é sempre levado a construir uma imagem de fortaleza e de uma disponibilidade de recursos infinitos para ir para a vida. Ou seja, você é treinado para isso. Como fazer esse destreinamento, né? Como
como Manuel de Barros falaria, desaprender, né? Desaprender é aquilo que mais fundamental para que alguma coisa possa acontecer. Na medida em que a gente é municiado de tudo isso, ou seja, na medida em que essa escolarização, domesticação é feita no sentido de me fortalecer, eu me aprisiono. Eu sou preparado para ser o Rocky Balboa, o Arnold Schwarzenegger, né? Esse grande campeão do mundo. Mas, para que de fato o campeonato aconteça de uma forma digna e alguma possibilidade de vitória aconteça, é interessante que a gente cultive habilidades de Mahatma, da grande alma, né? Gandhi, por exemplo, é um desses que conseguiu, com todas as etiquetas, com todos os currículos que eventualmente ele poderia ter tido, ele questionou e percebeu que tudo aquilo que ele tinha nada mais eram recursos para que fossem despejados sobre o mundo. Então, se toda a habilidade que eu recebi dentro de mim, eu conseguir operacionalizar, apesar de mim, claro, me incluindo, sem o amor próprio não é possível amar o outro, amar ao próximo como a si mesmo. Se eu amo ao próximo mais que a mim mesmo e me humilho ao outro, eu estou negligenciando o auto-amor. E isso é condenável também. Então, o auto-amor, o auto-respeito, em alguma medida, é interessante. Mas na medida em que eu utilizo todas as minhas fortalezas, todo o meu julgamento, todo o meu discernimento para operacionalizar os meus bens e não simplesmente gerar mais do mesmo, eu começo, num estado progressivo, a dissolver essas máscaras, dissolver esse tecido que me envolve, que me impermeabiliza ao mundo. Então o processo de, pelo menos, ter a chance de se realizar, ele diz respeito muito mais a um abrir mão de do que acumular mais. O curioso disso tudo é a surpresa quando aquele que passa a abrir mão de se percebe cada vez mais misteriosamente agraciado com cada vez mais. E a pessoa pode ter um surto nesse momento, porque isso não tem o mínimo cabimento. Porque se eu devolvo, se eu entrego, como é possível ter cada vez mais? Esse é o mistério. Então, quando você encontra o mistério, a vida se torna emocionante. Não emocionante do chorão, mas emocionante de interessante. Porque a gente foi tão ensinado a se preparar para guerrear, e quando você percebe que você entrega, o mundo te devolve, não tem como você não se surpreender. E minimamente olhar para o seu passado e poder reconfigurá-lo. O que é reconfigurar o passado? É revisitar o como ele foi possível e, nos encontros, compartilhar como ele está sendo possível. Então, o que vem à frente como processo de domesticação, ensinamento ou doutrinação, ele é algo muito mais no sentido de encorajar, de propor, de convidar, do que criar tecnicamente com veemência, faz isso que vai dar certo. Mas, bom, desculpa te interromper. Imagina, eu Mas havia explica terminado. para a gente qual é o truque para você transformar o passado, que virou uma coisa que aconteceu, em um ser que nos ensinou. A gente se adaptou demais na vida a olhar para o tempo como uma estrutura passiva de ser medida pelo relógio. O tempo como algo que a gente qualifica dentro da nossa biografia quando a gente olha para o nosso passado e vê que a gente era pequeno, agora a gente está grande. Isso é um aprisionamento de equívoco, onde a gente se estabeleceu uma relação com o corpo físico do tempo, mas perdeu a relação com a parte viva do tempo. A parte viva do tempo não é o quê. Quando você olha para trás, algo que já aconteceu. A parte viva do tempo é o como. Porque apesar da maioria de nós ver o tempo como algo que pode ser medido e há um passado, presente e futuro, isso é ilusão das ilusões. O tempo em si, e na espiritualidade, proposta pela fraternidade, proposta pelo movimento antroposófico, ele não é algo que pode ser medido ou quantificado, senão ele é um ser que nos recebe dentro de si. Um ser que nos recebe dentro de si é uma totalidade. Uma totalidade não pode ser decomposta em passado, presente e futuro. Ele simplesmente é um ser plenipotente que realiza um campo potencial onde cada um de nós, enquanto humanos, podemos passar por uma experiência dentro do corpo do tempo
que é um ser, não um número que se repete. Quando eu estou dentro desse ser, existe uma fisiologia, existe uma vida. E enquanto a minha vida acontece, eu estou sustentado dentro dessa estrutura temporal, a partir de onde eu posso, a qualquer momento, me voltar para algo que aconteceu, como se faz na retrospecção, e reformulá-lo. O que você não vai mudar. Mas o como, ele pode ser reconfigurado quantas vezes você quiser. E quando esse como acontece da forma mais adequada possível, o milagre que você não via, ele passa a acontecer com mais frequência. E ele passa a ser visível ao nosso ser. Então a gente sai dessa dinâmica de passado, presente e futuro e adentra uma outra realidade onde o tempo deixa de fazer sentido, mas é permitido como um subconjunto, que é o tecido da eternidade. A eternidade é um conceito que para a gente é completamente incompreensível, porque ele exclui a possibilidade de um antes, um depois, um durante. Ela é um tecido de sustentação semelhante ao amor. Então, é a forma como a gente olha para a experiência que permite a vivificação do tempo. Por capacidade minha? Não. Por bondade, benevolência e misericórdia do próprio ser que é o tempo. Os principados, os senhores da mente, que vivificam ao nosso redor a possibilidade da experiência na matéria. Olha que loucura! Isso é completamente contraintuitivo. Isso não deve ser aceito como uma verdade absoluta em hipótese alguma. Isso precisa ser construído na minha relação pessoal de fidelidade. O que é fidelizar? O que é fidelizar? O que é ter essa fé? É admitir isso enquanto possibilidade e na medida do que for suportável a você, porque algumas águas parecem profundas e eu tenho a impressão que eu vou me afogar, vai molhando o corpo nessa possibilidade e experienciando no seu cotidiano se isso pode ser ou não. E maravilhe-se por si só, porque isso só pode chegar até a porta do convite. A opção é da pessoa de pensar assim. Quem pensou, conseguiu. Quem tentou, não conseguiu e nem vai conseguir. Quem tenta, não consegue. Só consegue quem faz. E para fazer precisa fidelizar. Não é fácil fidelizar. Porque a pessoa pensa que fidelizar é crer porque alguém falou. As pessoas desconhecem completamente ou esqueceram completamente que são laboratórios vivos dentro do corpo. E esse laboratório vivo, essa coisa misteriosíssima, ela pode experimentar questões que não estão dadas no cotidiano. E essas questões dizem respeito a uma realidade abstrata, onde você experimenta uma qualidade, uma forma de ser, de fazer suas escolhas e atuar na vida. Que pode ser diferente daquilo que papai e mamãe ensinou, o professor, doutor, livre-docente, catedrático ensinou. E que às vezes está lá num passado remoto, num livro que nem tem status de ciência, mas que tem um conhecimento vivo. Numa frase simples, numa possibilidade, sempre como um convite. Se não for um convite, onde você pode aceitar ou não, é bom desconfiar. Se as coisas são ditas como só pode ser assim, tem alguma coisa errada. Isso é como uma prisão, é como se tivesse só essa porta que você pode passar. Né? Obrigado, Angel. Firmeza de propósitos resulta do alinhamento de Marte, Sol e Júpiter. Novamente a presença do elemento fogo, que triangula entre si. Marte relacionado a Áries, Sol, Leão, Júpiter, Sagitário. Quando esses aspectos existem no nosso mapa astral, no nosso tema natal, isso dá um impulso enorme para seguir uma direção definida com essa firmeza, com um caminhar seguro, fidelizado ao objetivo que você almeja, mesmo que esse objetivo seja provisório, porque todos os objetivos são provisórios. Na chaminé alquímica da retidão do caráter, os valores que são incorporados na alma, referentes ao bem, ao belo e ao verdadeiro, sinalizam o eremita, a luz, o caminho. Então, o bastão me dá segurança de onde eu piso.
A luz me orienta, eu sei para onde eu estou indo. E o manto azul é a confiança na divina providência. O céu é testemunho. Alcançar um tônus de consciência ativo-passivo, onde a alma ouve, no interior do silêncio, a voz que revela e consola. Evitem o barulho. Evitem pessoas ruidosas, ambientes com som alto, pessoas alcoolizadas, sem noção. Não pense ingenuamente que isso não te faz mal. Você não tem ideia de como esses ambientes são contaminados espiritualmente com todo tipo de força demoníaca, e uma parte dessas forças se acaba levando gratuitamente para sua casa. Os valores morais exigem persistente elaboração da vida psíquica e espiritual, cujo teor culminante é o amor. Todo mundo quer amar e ser feliz. Agora, você tem que se perguntar, o que eu estou fazendo hoje para ser digno do verdadeiro amor e da verdadeira felicidade? Se eu achar que eu posso comprá-las na farmácia ou no shopping, eu sinto muito, mas não vai dar certo, não vai funcionar. O bem supremo, que é o amor, resulta do trabalho de decantação e destilação, pegar só o que é sutil, produzido no seio da vida interior, da meditação, da vida cardíaca, da oração, da profundeza, da minha relação com a minha divina essência, com o meu divino Criador. Qualificar-se moralmente para ser digno do amor. Meu amigo, se você não tem caráter, você não tem a menor ideia do que é amor. O amor foge de quem não tem caráter. Quem não tem caráter só quer se dar bem e usa as outras pessoas para se dar bem. Portanto, isso está muito longe de ser amor. Na vida interior, reintegrada ao reino do amor, reencontramos o jardim do Éden, o paraíso perdido, da onde saímos. Nós voltaremos para lá, mas é um trabalho pessoal. Nós nos separamos, nos individualizamos e temos que retornar, cada um à sua maneira. No Jardim do Éden, espaço e tempo recuperam valores sagrados. A sacralidade, que é o tema da nossa reunião. Nós temos que sacralizar o espaço que habitamos e o tempo que vivemos. Essa é uma grande tarefa. Então, do elementar, a construção do individual. O elementar, basicamente, é construir corpos, alma e consciência. Individualizar-se é criar dentro de si ou reproduzir dentro de si a imagem e semelhança divinas, até o caminho de reunificação. Mas, para isso, dentro da Escola Rosa Cruz, eu devo desenvolver os valores morais, a retidão de caráter, uma cosmovisão, por isso que o livro básico da fraternidade, o conceito Rosa Cruz do Cosmos, fala sobre a cosmogênese, junto com a astrologia, para entender a caligrafia de Deus, ou a partitura dos céus. E, finalmente, a comunhão. É o trabalho final, a comunhão com todos os seres, todas as criaturas, a comunhão espiritual. Então, para isso, eu tenho que gradualmente me livrar de todas as expectativas e ansiedades e aprender a dar boas-vindas tanto ao sol quanto à chuva, mesmo que eu esteja na praia.
Muito obrigado. Prosseguiremos então com esse conteúdo na reunião de número 66 e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.